Perdemos, mas, ó, esse é o recado, mano. Não é hora de criar crise. E que fique muito claro aqui, nesse pós-jogo do Calma Parmeiro, que eu sim vou criticar o Palmeiras. Vou trazer erros do Palmeiras. Inclusive, já adianto, o Abel, pra mim, foi burro. Dito tudo isso, é uma análise de futebol. Seguimos juntos, porque a gente tem coisas grandes para buscar esse ano, tá bom? Então que fique claro, análise de futebol tem nada de perseguição e não entrem nessa, porque nesse momento a gente tem sim que analisar, mas a gente não tem que jogar contra, fechou? Começa mais um pós-jogo do Calma Parmeiro aqui, já vai deixando o like, o hype, o seu comentário, o que vocês acharam do jogo, deixa aqui nos comentários que eu quero saber a sua opinião, se inscreve no Calma Parmeiro se você não é inscrito e vambora para mais uma análise do Calma Parmeiro. Palmeiras foi a campo com Carlos Miguel, Kelvin, Gustavo Gomes, Bruno Fux e Piquerez, Aníbal e Andréas, Maurício, Felipe Anderson, Flaco Lopes e Vitor Roque, enquanto o Flamengo foi com o Rossi, Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro, Jorginho e Pulgar, Luiz Araújo, Arrascaeta, Samulino e Pedro. E sim, essas foram as formações iniciais, mas muita gente pediu Bruno Fux de titular e ele entregou a paçoca, tá? Mas já vou deixando muito claro aqui, não acho que a escalação do Bruno Fux tenha sido um erro, mas sim o posicionamento e as atribuições para o Bruno Fux, e isso foi muito exposto no que foi o primeiro gol do Flamengo, mas já vou falar sobre isso. Mas é impossível a gente falar desse jogo sem falar da arbitragem. É impossível a gente falar desse jogo sem citar o que foi a arbitragem do seu Wilton Pereira Sampaio. Uma das piores arbitragens que eu me lembro na minha vida. Primeiro com esse pênalti claríssimo no Gustavo Gomes, claríssimo. Quando você vê o jogador do Flamengo desistindo da bola para empurrar com a mão nas costas, cara, é inacreditável um negócio desse. E para quem fala que foi um toquezinho fraco, que toquezinho fraco? O Gustavo Gomes ia cabecear, no que ele tem um toque nas costas, isso empurra as costas do cara e o pescoço faz exatamente isso, ó. Exatamente isso, ó. A cabeça vai pra frente, mano. O Gustavo Gomes cabeceou com a parte de trás. A bola foi pra fora porque ele cabeceou com a parte de trás. Porque ele ia com a testa, o cara empurrou, a cabeça foi pra frente e ele cabeceou com a parte de trás. Teve impacto na jogada. Em câmera lenta, parece que o Jorginho tá colocando a mão nas costas dele. Agora, teve impacto claro na jogada. É pênalti claríssimo. E aí o segundo lance do Pedro no Bruno Fux é inacreditável, cara. É simplesmente inacreditável. O Pedro empurra o Bruno Fux num lance em que ele tromba e vai com as mãos no peito do Bruno Fux. Não é que só trombou, não. Com as mãos no peito do Bruno Fux, que cai. E no que ele cai, o Pedro ataca o espaço. O Bruno Fux vai correr atrás e pisa no pé dele. Acaba saindo pênalti. Burrice também do Bruno Fux. Mas assim, impacto claro na jogada. O Pedro só teve esse espaço porque ele tirou o marcador dele fazendo a falta. Uma loucura completa o que fez a arbitragem do seu Wilton Pereira Sampaio. Precisamos falar sobre isso. E eu não vou ficar falando muito da arbitragem, que no final do jogo, o Gustavo Gomes deu uma entrevista falando que o Wilton desligou o microfone para falar besteira para ele e não quis revelar o que o Wilton falou. Isso é muito grave. Ele desligou o microfone para falar alguma coisa pro Gustavo Gomes. Quais eram as intenções do Wilton? Essa é a questão. Então a arbitragem, uma das piores, foi muito pior. O impacto pro resultado foi muito pior do que Palmeiras e São Paulo. São Paulo, quando não teve o terceiro gol lá por causa de um pênalti que não foi marcado, beleza. O Palmeiras foi lá e buscou 3 gols. Esse caso, o Palmeiras abriria o placar contra o Flamengo se fizesse esse gol de pênalti. E depois, quando tava 1-1, o Flamengo fez um gol irregular. O impacto da arbitragem nesse resultado é imensamente maior do que foi Palmeiras e São Paulo, que foi tratado como roubo do século. Agora eu quero ver o que vão falar na imprensa, certo? Dito tudo isso, não vou falar mais de arbitragem, porque eu acho sim que o Palmeiras tem demérito nesse jogo. O Palmeiras até que jogou com coragem, mas o Palmeiras errou em coisas que eu avisei, tá, mano? Eu não gosto de falar isso, mas eu avisei e todo mundo avisou, todo mundo sabia, tá bom? E aí eu vi muita gente falando, pô, gostei da postura do Palmeiras, marcou alto, pressão alto, cara, fez o que o Flamengo queria que o Palmeiras fizesse, deu espaço, mas tudo bem, já disse isso em outros vídeos, pra mim o Abel foi burro, ele sabia que era tudo que o Flamengo queria, a gente sabia, a gente falou aqui em live antes, mas ainda assim ele quis arriscar, mas pelo menos ele foi, pra mim,
burro pra mais do que pra menos. Às vezes a gente acha que o Abel é muito bundão e é burro por isso. Hoje ele foi burro por ser corajoso demais. Menos mal. Pelo menos ele evoluiu nessa questão da coragem. Agora, vamos lá. Quando a gente olha pro primeiro gol do Flamengo, é uma loucura completa, cara. Porque, ó, cobrança aqui do Rossi, e aí você percebe uma coisa que é inadmissível, cara. É inadmissível, velho. Você olha pro campinho aqui, ó. Vocês estão vendo aqui, ó, o Rossi, um jogador aqui do Flamengo, e aqui tem uma linha que não dá pra ver. Vou até colocar em tela rapidinho. Viram? Porque tem um outro jogador, é o outro zagueiro que tá ali do outro lado. Então o Flamengo tá saindo com 5 jogadores, 4 de linha e o goleiro. São 5 jogadores na saída, contando o goleiro. O Palmeiras tá com 5 jogadores no campo de ataque, não tem a menor lógica. Você marcar com 5 contra 4 no campo de ataque, com superioridade numérica, você vai deixar espaço atrás, cara. Você vai deixar espaço atrás. O Aníbal Moreno, que é esse último homem aqui do Palmeiras, nessa imagem, tá sem ninguém marcando, cara. Você tem a Andrés e não sei quem que é esse aqui, talvez seja o Maurício, marcando os 2 volantes do Flamengo. Você tem os atacantes marcando os 2 zagueiros e o goleiro. Mas o Palmeiras tá com 5 contra 4, vai sobrar alguém lá. Era tudo que o Flamengo queria. A bola do Rossi é muito boa, o Rossi se joga muito bem, a gente falou sobre isso no pré-jogo. No Pedro, e aí, cara, esse lance aqui é um pecado gigantesco. Quando a gente olha para esse lance, o Pedro está sendo marcado pelo Fux, e eu vi muita gente criticar o Fux, porque não chegou jantando o Pedro. Tudo bem, não chegou jantando o Pedro, mas o Fux nunca fez isso, cara. O Fux não é um bom zagueiro nisso. Quem sabe fazer isso muito bem é o Gustavo Gomes. Quem faz essa função aqui muito bem é o Gustavo Gomes, cara. Então quando o Abel escala esse time para marcar alto, e o escape é quem? O Pedro, né? Então o escape do Flamengo tem que ser marcado pelo melhor zagueiro do Palmeiras, pelo menos nessa questão contra o pivô, que é o Gomes. Quando o Abel resolve ousar e marcar alto, eu já achava que não era uma boa estratégia, mas tudo bem, ele quis marcar alto, então você tem que ter um antídoto pro veneno do Flamengo, que é o pivô do Pedro. E ele botou o Fux para acompanhar o Pedro. O Fux não sabe marcar pivô. Ele é o pior zagueiro do Palmeiras para marcar pivô, cara. O Mikael faz isso melhor que ele. O Murilo, se não é pra botar o Gustavo Gomes, deixar o Gustavo Gomes numa sobra, botasse o Murilo. Não era pra botar o Fux. O Gomes é o melhor de todos. Então, na minha opinião, o Abel foi burro porque quis marcar alto, não acho que seja a melhor estratégia, mas tudo bem, quis ser ousado. Mesmo marcando alto, você consegue ter alguns antídotos, como tirar esse pivô do Pedro. Mas nem isso o Abel fez, cara. Ele botou o Fux pra marcar o Pedro. E aí, vocês estão vendo aqui, o Fux tá aqui, ó, no Pedro, tentando segurar o pivô dele, enquanto o Gomes tá aqui, ó, saindo. Isso aqui é loucura, cara. O Gomes tá saindo, indo de encontro com o Arrascaeta. Cara, esse erro do Palmeiras é um erro inacreditável, cara. Olha só como o Gustavo Gomes, ele está, ó, o corpo dele tá indicando esse movimento, enquanto o Arrascaeta tá correndo em direção ao espaço que foi gerado pelo Pedro. Cara, Gomes, dá um passo atrás, cara. Não vai de encontro com a Arrascaeta, porque o Arrascaeta tá correndo no espaço, cara. Então um erro gigantesco do Fux e do Gomes. E pra mim esse erro se resume no quê? No Abel, cara. Se fosse o Gomes aqui no Pedro, provavelmente o Pedro não giraria com tanta facilidade como a gente vai ver aqui, que ele girou tranquilamente, o espaço criado, girou com uma tranquilidade absurda. E olha só, e aí, ó, nas costas do Gomes, que tava correndo pra frente. Por que o Gomes tava correndo pra frente? E aí, olha o espaço. Aí não tem o que fazer, meu amigo. Aí não tem o que fazer, aí não adianta o Kelvin correr pra trás, não, cara. Aí o erro foi todo feito pela defesa do Palmeiras, e gol do Flamengo não tem muito o que ser feito. E volto a repetir, cara, erro do Fux, muita gente falou que foi erro do Fux, sim. O Fux marcou mal o Pedro, mas quando você escala um Fux, você sabe que o Fux marca mal o pivô. Você sabe, é a característica do cara. Você pedir pro Fux fazer algo em que ele é ruim, é erro do técnico, cara. Você não pode culpar o Fux por fazer mal uma coisa que ele sempre fez mal. Você tem que culpar o técnico que pediu pra ele fazer. Você vai pedir pro Everton jogar de centroavante e fazer gol? Não,
porque ele não vai fazer. Então quando você pede pro Fuchs marcar o pivô, você já tá correndo o risco do pivô girar em você, porque o Fuchs não sabe marcar o pivô. Então o erro do primeiro gol, que foi do Fuchs, sim, foi do Fuchs, não marcou bem, e foi do seu Gustavo Gomes, que não deu o passo para trás, quis correr de frente com o Arrascaeta, enquanto o Arrascaeta claramente atacava as costas. O erro da dupla de zaga. Não vou passar pano nem pro Fuchs e nem pro Gomes, mas o Abel tinha que ter invertido. Se fosse o contrário, provavelmente esse lance não teria saído com tanta facilidade. Para mim, o primeiro gol do Flamengo é erro exclusivamente, aliás, exclusivamente não, é erro coletivo, mas principalmente do seu Abel Ferreira, que foi corajoso, beleza, mas quis voar alto demais, quis voar perto demais do sol. Tô vendo muita gente elogiando o Abel pela coragem. Show, parabéns, Abel, parabéns. Fico feliz porque você foi corajoso, mas não precisa ser burro. E coloco aqui, porque vocês vão falar que eu sou engenheiro de obra pronta. Vocês vão falar, o Rick engenheiro de obra pronta, agora é fácil. Olha um trechinho da live de hoje à tarde. A maior arma do Flamengo é sair da primeira pressão, e, irmão, na transição o Flamengo é loucura. Então beleza, vamos jogar marcando alto porque vamos ser protagonistas. Eu acho que isso não é ser protagonista, eu acho que isso é ser burro. E eu acho que o Abel não vai fazer isso. Eu achava que seria burrice e que o Abel não faria isso. Burro fui eu que acreditei que o Abel seria inteligente. Volto a repetir, não quero jogar contra. Agora, quando a gente fala a semana inteira sobre isso ser tudo que o Flamengo quer, cara, que você marque alto e dê esse espaço nas costas, é tudo que o Flamengo quer. A gente faz análise a semana inteira. A gente traz nas lives, análise Verdão, futebol máximo, categoria canal, todos os canais falando, é tudo que o Flamengo quer. Palmeiras pode ter uma estratégia e tal, mas não pode dar isso pro Flamengo. E o Palmeiras dá exatamente isso pro Flamengo, e aí eu não vou poder chegar aqui no pós-jogo e falar que o seu Abel Ferreira foi burro, ou teimoso, ou quis voar perto demais do sol, não sei. Mas é culpa do Abel Ferreira esse gol. É culpa do Abel Ferreira esse gol. E sim, estou revoltado porque isso não era pra ter acontecido. E volto a repetir, mano. Todos somos um. É uma análise de jogo. Não tô pedindo fora Abel. Não tô querendo caça às bruxas. Não tô querendo que ninguém persiga o Abel. A partir de amanhã voltamos a apoiar e vamos em frente pela Libertadores. Agora, o Abel não poderia ter feito isso que ele fez contra o Flamengo. Ele deu exatamente o que o Flamengo queria. Então, vou falar de arbitragem? Vou falar, já falei. Não vou ficar reclamando de arbitragem, não. A arbitragem foi um lixo. Um lixo, mas o Palmeiras tem seu demérito. E o seu técnico foi muito mal hoje. E aí, apesar desse erro, que pra mim comprometeria muito o jogo, o Palmeiras foi lá e conseguiu o gol com uma cabeçada muito boa aí do Vitor Roque, que cruzamento do Kelvin no segundo pau, tá? Nas costas de onde era pra estar o Danilo, que não entrou lá, a arbitragem não deixou o Danilo entrar. 1-1, seguimos, né? E aí você olha pro cenário do jogo, aos 26 minutos do primeiro tempo, o Palmeiras estava com 5-1 em finalizações. O Palmeiras fazia um bom jogo lá, cara. É por isso que deixa a gente frustrado. O Palmeiras foi corajoso. Volto a falar, acho que o Abel foi burro na estratégia, mas tudo bem, mano. Tudo bem, a gente vai apoiar até o final. E pelo menos foi corajoso e o Palmeiras fazia um bom jogo no Maracanã, cara. Empatava e tinha tudo pra virar esse jogo. E aí, cara, eu não quero nem falar do segundo gol, cara. O segundo gol do Flamengo é inacreditável. Palmeiras melhor no jogo, Palmeiras buscando a virada. E aí é o lance da falta no Bruno Fux, cara. Na falta do Bruno Fux que ocasionou no pênalti, cara. O Pedro empurra o Bruno Fux cai, levanta, o Pedro se aproveita desse zagueiro a menos no lance, ocupa o espaço na área, o Fux pisa nele e faz o pênalti mesmo, foi pênalti, tudo certo, foi pênalti. Mas teve a falta antes, sem contar a falta anterior lá no Vitor Roque, o árbitro teve 2 chances pra marcar a falta. É uma coisa de maluco, velho. Enfim, 2-1 pro Flamengo. E aí, por fim, eu não vou nem também dar muito mérito. O Aníbal entregou a paçoca rapidamente, o Palmeiras sentiu a pressão, tomou o 3-1. Inacreditável, cara. Inacreditável. O Palmeiras toma um 3-1, vai pro intervalo tomando de 3-1 num jogo em que ele tava bem, cara. Tava bem. Foi garfado e teve erros, um individual do Aníbal e um lá atrás, que pra mim é muito mais erro do Abel. E aí, o segundo tempo, o Palmeiras tenta, não consegue se acertar na partida, o Flamengo baixa as linhas, também nem causa tanto risco assim pro Palmeiras, é um jogo que fica muito truncado, o Palmeiras tentando criar, o Flamengo negando espaços, e no final do jogo, tarde demais, assim, no último minuto dos acréscimos, o Gustavo Gomes faz o gol ali, jogada do Sousa e tudo mais.
3-2 e não deu nem tempo de buscar o empate, né? Um resultado extremamente frustrante, mas que, sinceramente, não fico triste, não fico, nossa, decepcionado com o time. Eu acho que o Palmeiras se portou bem. Volto a repetir, acho que o Abel foi burro, sim. E quando eu falo burro, não tô falando na ofensa. Tô falando de falta de inteligência, de errar a estratégia, de usar a estratégia errada. Não é burro, some, pardal, não tem nada disso, cara. Tem absolutamente nada disso. Acho que ele errou na estratégia, mas dessa vez eu considero que ele errou pra mais. E ele sempre errava pra menos quando ele errava, né, no caso. Então, fico otimista, é um time que mostrou que pode fazer frente pro Flamengo. Foi no Maracanã, jogou melhor que o Flamengo. Pra mim, o Palmeiras jogou melhor que o Flamengo no Maracanã. Se a gente vier enfrentar um Flamengo numa final de Libertadores em campo neutro, pelo que foi o jogo de hoje no Maracanã, com o Flamengo precisando da vitória e a forma como o Palmeiras se impôs, eu acredito que o Palmeiras pode ser campeão da Libertadores em cima do Flamengo jogando melhor que o Flamengo. Por que não? Por que não? Se esse jogo hoje fosse no Allianz Parque, do jeito que foi, eu acho que o Palmeiras poderia sim ter vencido o Flamengo, mas era um cenário difícil, fora de casa. E vamos falar? O cara fez 2 gols e ainda saiu provocando. O Wilton Pereira Sampaio fez 2 gols, né? Porque não deu um pênalti pra gente que seria um gol, e fez o segundo gol do Flamengo, então ele tem 2 gols na conta, é o 9 do Mengão. Ele é o 9 do Mengão e ainda deu aquela provocada. Por quê? Porque ele desligou o microfone pra falar umas bobeiras pro Gustavo Gomes. O Gustavo Gomes falou isso na entrevista. Então, isso tem que ser investigado. Por que ele desligou o microfone pra ir falar as paradas pro Gustavo Gomes? Isso tem que ser investigado. Isso não pode passar abatido, né? A arbitragem é ruim, erra pra todo mundo. Eu sempre falo isso, cara. A arbitragem é ruim e erra pra todo mundo, mas essa semana a pressão foi tão forte que a gente imaginava que a arbitragem ia errar pro Palmeiras, contra o Palmeiras, certo? Imaginávamos. Não deu outra, tava na cara. E aí erra-se contra o Palmeiras, 2 erros absurdos. O Palmeiras é operado, é o maior roubo do Campeonato Brasileiro, logo no jogo que a gente já esperava que isso ia acontecer. E no final o cara desliga o microfone e fala umas besteiras pro nosso capitão. Desculpa. A arbitragem é ruim, erra pra todo mundo. Mas isso sim tem que ser investigado, porque isso não é normal, cara. Isso não é normal. Existem muitos elementos aqui, tá bom? Mas enfim, rapaziada, agora uma palavra de otimismo, é isso aí. Quinta-feira é Libertadores, a gente tá a 2 jogos de chegar numa final de Libertadores, ainda somos líderes do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras tá jogando bem, tá jogando ofensivo. Hoje bateu de frente com o Flamengo, coisa que a gente raramente via acontecer no Maracanã nos últimos anos. E é isso, cara. Por mais frustrante que tenha sido esse domingão, teve erros do Abel, teve erros do Fux, do Gomes, do Aníbal, teve muita coisa que a gente pode criticar, mas peço a vocês que estão comigo até agora, vamos dar as mãos e andar junto, mano. Vamos andar junto. Fiz a minha análise, critiquei, me exaltei porque eu tô até um pouco nervoso após o jogo, mas nada de levar pra frente. Passo um pano nisso e a partir de agora apoio total e vamos buscar o tetra da Libertadores e esse Campeonato Brasileiro, porque a gente ainda é líder, fechou? Deixa aqui a sua opinião, melhor, pior em campo. Pra mim o melhor do Palmeiras foi o Gustavo Gomes, briga ali com o Vitor Roque, e o pior, apesar de eu achar que é mais culpa do Abel, mas eu acho que o Bruno Fux foi o pior em campo, porque querendo ou não, ele tava em 2 lances, né? O Aníbal também, o Aníbal não tem condições. Deixa sua opinião aqui, tamo junto e avante palestra.